Quais as festas relacionadas ao sistema do santuário e o que elas podem nos ensinar sobre a salvação em Jesus? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Como é que você está? Está tudo bem aí? Tudo bem? Aí as coisas em casa, o trabalho, tem trabalho? A criançada, está tudo em paz? Ou você está passando por momentos difíceis? Uma notícia ruim? Desarmonia, está faltando trabalho. Não esqueça, o Senhor tem um olhar carinhoso para você e para a sua casa. Você não está sozinho. Vamos juntos depositar nossa confiança naquele que pode todas as coisas e naquele que conduz, dirige, sustenta, mesmo que às vezes a gente passe por situações que a gente não gostaria de passar e nem o Senhor gostaria, viu? Nem tudo que acontece, eu falo isso sempre aqui no programa, nem tudo que acontece na vida é vontade do Senhor. Existe uma guerra, existe um conflito. Nós estamos no meio da luta entre o bem e o mal. Semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Como a gente pode ter a certeza que no meio desse conflito o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas. Esse é o programa Escola Bíblica, aqui a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança. Eu não sei se você já pediu a sua desta temporada, Céu, Inferno, Salvo ou Perdido. Se você não pediu, quero te convidar para pedir agora e você receber na sua casa sem nenhum custo. É só ligar para a gente, o 0 Operadora 12, está aparecendo aqui na sua tela, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Peça a sua revista Esperança, receba aí na sua casa gratuitamente, porque as nossas revistas Esperança já tiveram patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Esse é um mês especial, o mês de aniversário dos nossos Anjos da Esperança. Obrigado a você que é um Anjo da Esperança, que é um doador mensal, que através das suas doações a gente realiza a Novo Tempo, né? A TV, a rádio, a web, os nossos materiais que são distribuídos, a nossa inteligência artificial que estuda aí na nossa Robô Esperança, que estuda a Bíblia pelo WhatsApp. Você pode se tornar um Anjo da Esperança. Está aparecendo aí o telefone na sua tela. Olha só, está aqui, ó. É o 0 Operadora 12 21 27 30 30. Seja um Anjo da Esperança. E vamos levar esta mensagem a todas as pessoas, em todos os lugares, em todo momento. Eu tenho o privilégio de estar aqui na TV, de segunda a quinta, às 7h30, e de também estar na rádio, de segunda a quinta, às 5 horas da tarde, das 5 às 6, junto no programa Além dos Fatos, com a Larissa, com o Veríssimo, e sempre com um convidado especial, falando sobre notícias, o que acontece, o dia a dia. É um bom momento, tá bom? Vamos orar? Vamos conversar com o Senhor? Pai do céu, nós estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Hoje nós vamos relembrar as festas que faziam parte da história do povo de Israel, do dia a dia, as festas que tinham um objetivo, que tinham uma intenção, que o Senhor tinha um objetivo e a intenção de ensinar, que a gente tenha um coração aberto, que a gente entenda
e que essas lições sejam aplicadas por nós para a nossa vida hoje. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu quero relembrar o texto que eu citei ontem, que é o texto de Colossenses capítulo 2, verso 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra ou prenúncio das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ontem nós exploramos um pouquinho o tema do santuário, a gente está trabalhando o tema do santuário, hoje a gente vai explorar um pouco o tema das festas. E como de alguma forma também, né, a gente, assim como tem no santuário, nós temos uma sombra que aponta para uma realidade, e todas essas festas também eram uma sombra que apontava para uma realidade. O Senhor sempre foi muito didático para ensinar o povo, para dizer para o povo que aquilo apontava, sempre o plano da salvação, porque o grande objetivo de Deus, eu tenho dito isso ao longo dessa temporada, é salvar, e a Bíblia é um livro de salvação. Esse é o grande propósito da Bíblia, ainda que ela nos oriente em qualquer outra área da vida, o grande foco é salvar o ser humano. E hoje eu quero relembrar algumas festas, algumas dessas festas que faziam parte do povo de Deus, e eram dias de celebração, mas com um propósito, com uma intenção. A gente vai trabalhar hoje 4 destas festas, entendendo o plano da salvação revelado na Bíblia. As festas bíblicas, queridos, são ricas em significado espiritual e cada uma delas aponta para diferentes aspectos do plano de salvação e da experiência espiritual do povo de Deus. Lembra bem, então as festas apontam para aspectos do plano da salvação e para a experiência espiritual, porque essa experiência é que deve me proporcionar um encontro com o Senhor para que eu seja salvo. Então o Senhor tem, através dessas celebrações, um objetivo: apontar para aspectos da salvação. E a primeira festa que eu quero começar, talvez seja a festa mais famosa, a festa mais conhecida. Recentemente nós passamos por esse momento e hoje celebramos uma Páscoa com rituais e com costumes totalmente diferentes do seu propósito. Por isso o cristianismo sempre tem o propósito de resgatar, né, aspectos culturais que são perdidos. E o grande papel do cristianismo é viver essa cultura, apresentando a cultura bíblica, mesmo que ela esteja sendo influenciada por culturas que sejam não bíblicas. Porque a gente sempre vai ter essa confrontação, sabe? Daquilo que é bíblico, daquilo que é propósito de Deus e daquilo que se desvia do propósito de Deus. E a gente tem vários exemplos de coisas que foram mudadas, que foram alteradas a partir de um princípio religioso longe do princípio bíblico. Inclusive, quando a gente vai falar de Páscoa, né? Eu entendo, a gente conversa sempre sobre isso, né? Não tem a ver, né? Quando que Páscoa originalmente tem a ver com coelhinho? Quando que Páscoa tem a ver com ovo de chocolate? A gente não tem isso. Isso é uma impressão cultural que foi colocada e foi absorvida. E talvez esse seja o nosso desafio. Então, voltando aqui, nós vamos entender qual era o propósito dessa festa que deveria ser comemorada. Êxodo capítulo 12, versos 1 a 14 e Levíticos capítulo 23, verso 5. Essa era a comemoração da libertação dos israelitas do Egito. Esse era o grande propósito. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. A palavra originalmente significa passar por, aquele que estava sendo passado. E a gente vai lembrar isso quando a gente entende a história em Êxodo capítulo 12, 26 e 27. Quando seus filhos perguntarem: que rito é esse? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
Só para você relembrar, o povo de Deus, essa descrição está no livro de Êxodo, o povo de Deus havia passado 430 anos sobre a opressão egípcia, e agora o Senhor chama Moisés para ser o libertador desse povo. As pragas vão caindo como uma forma de advertência para que esse povo fosse liberto. E a gente tem o último momento, que é a morte do primogênito. Quando a gente vai estudar o tema dos primogênitos, a gente vê que esse é um tema relevante no texto bíblico. O primeiro, aquele que deveria ser dedicado, aquele que era uma referência para o Senhor Jesus, que vai ser o primeiro, o primogênito, aquele que vai dar oportunidade para que, ainda que as pessoas morram, haja um dia a ressurreição, porque ele é primícias dos mortos, ele é o primeiro, que aponta para a festa das primícias que a gente vai ver na sequência. O povo vivia sobre opressão, Faraó não quer libertar o povo e o Senhor dá uma ordem. Um cordeiro deveria ser morto, o sangue deveria ser aspergido nos umbrais da porta, o anjo do Senhor passaria por cada casa, e aonde tivesse o sinal do sangue aspergido na porta, o primogênito, aquela família seria liberta. Senão, este seria morto. E todos os egípcios passaram por esse momento de morte. Mas o Senhor libertou o povo. E o Senhor, o sangue, representava o Senhor Jesus que nos liberta. Vamos entender isso. Então, quando eles comemorassem, eles lembrariam que o Senhor os tirou. A palavra êxodo originalmente tem o sentido de saída. O Senhor tirou. E um dia o Senhor vai nos tirar definitivamente da opressão e do pecado que nós vivemos neste mundo. O cumprimento desta festa nós temos em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus sacrificado pelos nossos pecados. Eu já fiz referência a esse texto, São João capítulo 1, verso 26. Eis o Cordeiro de Deus, quando João Batista vê o Senhor por ocasião do batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus sacrificado pelos nossos pecados. Ele morreu exatamente na época da Páscoa. Através do sangue de Cristo, nós podemos ser libertos do pecado e da morte eterna. Era este o objetivo deles comemorarem todos os anos a Páscoa, a certeza de que a libertação vinha através de Jesus Cristo. Logo em seguida, depois da Páscoa, nós temos a festa dos pães asmos, conforme Êxodo capítulo 12, versos 15 a 20. Segue imediatamente a Páscoa e ele vai durar 7 dias. Aos 15 dias, lembra? A Páscoa é dia 14. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães sem fermento, ou do pão asmo, sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. O que significa esta festa? O que significa o fermento dentro do texto bíblico? Fermento simboliza o pecado. E nós temos o cumprimento em Jesus Cristo, que foi sepultado no período destas festas. Sua vida era uma vida sem pecado e ele agora faz parte da minha vida e eu vou viver uma nova perspectiva. Eu vou viver um novo momento de vida. A gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre pecado. O conceito de pecado no texto bíblico é a separação de Deus. Por isso, a minha natureza é uma natureza pecaminosa e eu cometo atos pecaminosos. Eles podem ser atos externos ou atos de pensamento. Eu posso cometer o pecado publicamente, secreto, mas visual, ou posso cometer um pecado somente no meu pensamento, na minha mente. Mas a minha natureza é pecaminosa, porque eu fui separado do Senhor Jesus. Agora, quando eu aceito a salvação em Jesus, quando eu agora aceito o sangue que foi derramado, e aí eu lembro da Páscoa, o sangue colocado nos umbrais da porta, e a morte de Jesus representa isso,
quando eu aceito Jesus, começa a fazer parte de mim. E agora eu passo por transformação, porque Ele é um ser sem pecado. E quando eles comemoravam agora os 7 dias da festa dos pães sem fermento, sem pecado, mostra que o Senhor é aquele que viveu sem pecado. Aquele que agora quer me dar uma vida nova. E esse processo de vida vai acontecer ao longo dos anos. Porque esse é um processo da mudança da natureza, mas ele só vai acontecer definitivamente quando Jesus voltar. Mas o pecado não é mais uma coisa normal para mim. Essa é a grande diferença. O pecado não é uma coisa comum. Por isso, quando eu cometo pecado, isso me assusta, porque eu sei da origem, eu sei que agora eu estou separado de Deus. E quando eles passavam os 7 dias comendo o pão sem fermento, o Senhor estava dizendo: se alimentem de mim ao longo da vida, porque eu sou capaz de transformar a sua vida. Eu sou capaz de fazer com que você crie a aversão a esse pecado. Isso vai durar a vida inteira. E eu vou dizer, porque aqui na terra, nós não nos tornaremos seres que não cometam pecado. Isso é importante que a gente entenda. Portanto, passou aqui rapidinho, só voltando, simboliza a justificação e a remoção do pecado da vida dos crentes. Esse era o propósito da festa. Aceitaram o Senhor Jesus e agora vão viver uma vida nova. A outra festa que nós temos, que vem na sequência, é a festa das primícias, conforme Levíticos 23, 9 a 14. Marca o início da colheita de cereais. Levíticos 23, 9 a 11. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. Qual era o significado da festa das primícias? Vejam como uma coisa está ligada à outra. Vejam como a Páscoa representa Jesus Cristo como aquele que derramou sangue, que dá vida. A festa dos pães asmos, a vida agora vai ser um alimentar-se do Senhor todos os dias, porque Ele é que vai transformando. O pão asmo, o pão sem fermento representava o Senhor. E agora a festa das primícias. Espiritualmente, aponta para a ressurreição de Cristo, como as primícias daqueles que dormem, conforme 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Eu só quero voltar aqui, 1 Coríntios, eu quero ler o verso 23, 15, 20. O contexto desse texto aqui, Paulo está falando sobre a ressurreição, né? Sobre os detalhes da ressurreição, da volta do Senhor Jesus. A gente leu 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, a morte, a Páscoa, agora vem a ressurreição. Ou seja, a oportunidade que um dia todos aqueles que aceitaram o Senhor, ainda que caminhem a vida, vão morrer, podem morrer, mas um dia vão acordar. Assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Agora, segunda parte do 23. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Percebe? Percebe que isso aconteceu na morte do Senhor Jesus? Isso aconteceu, eles saem do túmulo na sua ressurreição. Esses são os primeiros. O Senhor está tendo aqui um cumprimento profético. E aqueles que morrem
um dia vão ressuscitar, porque o Senhor é a primícia daqueles que morrem. Eles acordam e saem do túmulo quando o Senhor ressuscita. Aqui está, e vai acontecer por ocasião da segunda vinda. Esta festa representa que ao longo da história, pessoas que andam com o Senhor podem dormir o sono da morte, mas um dia vão acordar. A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos justos no futuro. Essa é a certeza, porque Ele é a primícia daqueles que morreram, daqueles que dormiram. E isso é possível porque Ele morreu, mas viveu sem pecado. Percebe que o Senhor, através dessa festa, está dando esperança para aquele povo? Esperança que talvez eu e você precisemos hoje. Porque talvez, como eu já disse muitas vezes aqui no programa, a gente fica chocado e nos fere quando perdemos pessoas que amamos. E em Jesus nós podemos receber a esperança, por mais dura, por mais terrível que seja a dor da perda de um querido. Mas ela é simplesmente uma interrupção, porque um dia o Senhor acordará aqueles que dormem, porque Ele acordou, Ele levantou da sepultura e a festa das primícias aponta. A quarta festa é a festa dos Pentecostes, ou a festa do Pentecostes, Levíticos capítulo 23, versos 15 a 22. Também conhecida como festa das semanas, celebra a colheita do trigo. 50 dias se passaram, contém 7 semanas, a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. Deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contém 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. No Novo Testamento, essa festa está associada ao que nós encontramos em Atos capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E você pode abrir a sua Bíblia. Perceba que é exatamente nesse processo ritualístico que a gente tem no Antigo Testamento que acontece com Jesus Cristo. Ele que morreu no período da Páscoa. Ele que ressuscitou. As festas passaram e 50 dias, exatamente no período do Pentecostes, 50 dias após, porque estava se cumprindo o dia de Pentecostes, havia a festa e todos judeus de várias nações estavam reunidos agora em Jerusalém. E eles vão receber o poder do Espírito. E milhares são convertidos pela ação do Espírito Santo. Aqueles que inicialmente não são merecedores, mas agora em Jesus eles se tornam merecedores. E é interessante, quando a gente estuda detalhes dessa festa, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E fazia parte dessa festa o alimentar-se de pães que eram pães com fermento. Olha que interessante, alimentar-se de um pão com fermento. Mas se o Senhor pediu que eles se alimentassem de um pão sem fermento, mas o símbolo aqui é de que o indigno agora se torna digno, porque ele está entregando a vida para o Senhor Jesus. Porque o Pentecostes é a ação do Espírito, onde pessoas entregam a sua vida para o Senhor Jesus. E não importa quem eles sejam, eles são transformados pelo poder do Espírito Santo, por causa do sangue de Jesus Cristo que eles aceitaram. Perceba? Perceba como dentro desse ritual há um significado e há um propósito. Nenhuma pessoa que se aproxima do Senhor é lançada fora. E a gente vê a conversão desses milhares e milhares no Pentecostes. E o Senhor estava mostrando para eles que o Senhor desejava
salvá-los pelo poder da graça. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quando ouviram isso, ficaram comovidos, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Perceba? Pedro faz um clamor pelo arrependimento, o reconhecimento de que eles precisavam ser transformados, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor está chamando aquele que aparentemente era indigno, com muitas outras palavras de testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Esse é um clamor para que vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor. E é isso que o Senhor deseja que a gente faça hoje. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O início da missão da igreja, queridos, foi marcada pelo derramamento do Espírito Santo, exatamente no Pentecostes. E milhares que eram indignos aceitaram, receberam o poder do Espírito e saíram para pregar. Por quê? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua através daqueles discípulos. E o Evangelho é pregado para todo mundo, todas as pessoas, judeus e gentios, porque não sou eu e nem você que determina quem está salvo ou quem está perdido. Eu e você somos chamados para aceitarmos ao Senhor Jesus, para vivermos com o Senhor Jesus hoje. E se a gente dormir um dia, acordar, e eu e você somos chamados para compartilhar esta verdade para todo mundo. Quem vai aceitar? Não sei. Quem vai estar salvo? Não sei. Mas não sou eu e nem você que determina. Nossa vida é para ser uma vida de testemunho. E a minha pergunta é: essa tem sido nossa vida? Nós temos revelado que um dia aceitamos o Senhor? Nós temos revelado que um dia aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Nós temos revelado que ainda que a gente veja uma pessoa querida quando dorme, nós podemos acreditar que um dia ela vai acordar como o Senhor Jesus, agora para ter a vida eterna? Eu quero orar para que a gente viva o Evangelho, para que a gente viva a salvação. Pai, obrigado por essa revelação da palavra, essa descrição de festas que apontam para o sacrifício, para a vida de Jesus, para a ressurreição e para o chamado que o Senhor faz hoje para todo mundo, em todos os lugares, aceitar e entregar a vida. Por isso nós aceitamos e entregamos para testemunhar desse amor. Eu clamo por isso, meu Deus, e te agradeço em nome do Salvador Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. A gente se encontra amanhã aqui na TV Novo Tempo em mais um programa Escola Bíblica. A gente se vê.